Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E antes de mais nada, eu queria me desculpar com vocês, porque a gente tá nesse hype aí pra Ahsoka. A série, inclusive, tá aí avançada já no sexto episódio. E eu tô aqui falando do terceiro, porque recentemente eu tive um problema aqui na minha máquina, tive que formatar tudo de novo e acabei tendo alguns problemas. Vocês devem ter visto que a gente tá postando só algumas coisas muito rápidas, até porque tá em processo de formatação. Mas de qualquer forma, estamos de volta e a gente vai colocar tudo isso em dia para poder colocar e desabafar junto com vocês essa maravilha que está sendo a série de Ahsoka Tano, que está trazendo de volta todo o universo de Star Wars Rebels e também de Clone Wars, com muitos meandros que ficaram pelo caminho, transpostos todos para as telas em formato de live action. Tá simplesmente incrível e Dave Filoni é o grande arquiteto de toda essa história que ficou para trás e agora renasce de uma forma completamente poderosa e contundente que vai resolver e vai redesenhar praticamente todo o futuro de Star Wars. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você não é inscrito, aproveite. Deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, por lá o assunto sempre começa antes da gente falar alguma coisa por aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo seu like e principalmente comente, porque agora a gente se envereda para uma nova fase, onde a Ahsoka e a Sabine Wren se aliam. Não sei se vocês recordam do no final do segundo episódio, que a gente até intitulou no nosso canal aqui como Relembrando o Passado, no momento em que Sabine se despede de Lothal e vai junto com a Ahsoka, que a aceita novamente como sua padawan. Inclusive, foram dois períodos do início da série que o grande público começou a reclamar, torcer o nariz, e, enfim, ninguém tem paciência de esperar pelo que vem depois. E é justamente nesse episódio onde as coisas começam a esquentar. E é quando a gente vê o treinamento Jedi de Sabine Wren sendo feito por aquele que, se vocês não prestaram atenção, é um dos ícones da verdadeira e profunda história que Star Wars carrega durante milênios. Eu estou falando do Huyang, o androide ancestral que traz aí em seu banco de dados, em sua memória, toda a história dos Jedi, nos quais ele fez parte, inclusive, desde a fundação do templo até os dias atuais. E ele está ali justamente fazendo o treinamento da Sabine Wren, que volta aí a se enveredar pelos caminhos da força. E assim é bacana a gente ver essa cena, porque ele está trabalhando como se fosse... aliás, eu faço até um paralelo aqui com o General Grievous, que tem aqueles vários braços, e ele está lá fazendo um treinamento Jedi com uma holografia de sabre de luz, e onde a Sabine acerta onde ficam os pontos exatos, onde ele vai determinar se a técnica está se aprimorando ou não. E é legal que quando termina, ele, ao longo do processo que ela vai lá treinando, muito parecido com os treinos de esgrima comuns da gente, ele usa essa holografia e ela vai passando em cada parte que ela vai passando a espada de madeira, entre aspas, vai ficando a marca e registrado o movimento correto onde ela fez ali. E o Huyang vai colocando como é que eu vou dizer, algumas nomenclaturas específicas dos movimentos que estão sendo colocados ali, fazendo um paralelo, inclusive, com o que é nas artes marciais. Aliás, é um paralelo que o próprio George Lucas coloca desde a fundação de Star Wars, que é nos samurais, inclusive, que ele teve a inspiração de fazer muitos detalhes do que é o conceito Jedi, né? E o Huyang é o cara que sabe de tudo, ele ajudou muitos Jedi a construir seus sabres de luz, e ele é um cara que conhece muito as técnicas que estão sendo colocadas ali. E por falar em técnica, a Ahsoka entra nessa vibe justamente para mostrar que a Sabine pode ser muito mais. E é bacana que a gente vê que o Huyang já está pentelhando ela desde o começo da série, dizendo que ela é uma das péssimas aprendizes de Jedi que já existiu e que ela não teria capacidade de se projetar justamente por isso. Né? E ela diz isso para a Ahsoka, caramba, o Huyang tirando a inspiração dela ser uma futura Jedi, mas aí ela aposta. E ela aposta numa técnica conhecida como Zatot, se eu não me engano, é exatamente como ela fala. E essa técnica, se vocês não se recordam, é a técnica que o Luke Skywalker utilizou lá dentro da Millennium Falcon, lá em Uma Nova Esperança,
quando ele fica completamente cego e ele precisa ter os reflexos e o impulso da força para poder encontrar o caminho do seu inimigo e conseguir rebater com o seu sabre. E nessa hora é mais legal ainda, porque se você está atento a, inclusive, as animações, no momento em que Sabine diz que ela não tem como ver e como é que ela vai fazer um combate não podendo enxergar, você se projeta diretamente ao mestre Kanan Jarrus, o mestre, inclusive, de Ezra Bridger, que teve a sua visão tirada por Darth Maul num momento de batalha e acabou se elevando numa visão que é completamente fora do convencional, mas através da força. E ele consegue se superar usando esta técnica. Então é esses pequenos detalhes que ficam aí no meio do caminho para a gente poder se ligar. E eles estão em viagem de hiperespaço, indo justamente para o sistema Denab, onde eles têm a localização daquilo que pode ser o caminho de volta para o Almirante Thrawn, que é o Olho de Sion, construído lá pela magistrada Morgan Elsbeth. E estão todos eles lá no sistema Denab, e ali eles chegam. E é bacana a gente ver, porque quando eles chegam no sistema Denab, enquanto eles estão lá chegando, a Ahsoka deixa bem claro para Sabine que a todo tempo está dizendo para ela que sem a visão ela não consegue desenvolver a sua técnica. Ela sempre fala assim: deixe a força fluir através de você, cara. Essas coisinhas que, para você que é fã, assim como eu, que vê um outro Jedi falando para uma futura Jedi, é lindo. E a forma como isso é colocado, porque a gente se lembra, a gente se remete lá ao pequeno Yoda, ao mestre Yoda, falando justamente os seus ensinamentos para o Luke Skywalker dentro daquela situação inóspita e, ao mesmo tempo, um ambiente exato para se fazer um grande aprendizado. E assim é feita essa forma de combate sem poder ver, e a Sabine Wren se pune o tempo todo, ela se derrota automaticamente, ela não se permite evoluir. E a Ahsoka deixa bem claro, a força, ela flui em todos nós. Não é só um Jedi que tem aí a força aflorada, mas todas as pessoas possuem a força. Fazendo referência direta também aos filmes da nova trilogia, onde a Rey é uma das Jedi que também prova ser mais uma que deixou fluir a força, mesmo sendo uma desconhecida, não sendo da família Skywalker. E assim ela mostra. Aliás, é o grande desperdício que todo mundo, inclusive eu, coloca bem aqui, que é quando no final, acho que do primeiro filme da nova trilogia, quando um pequeno garoto Jedi, um pequeno garoto qualquer de um vilarejo, olha para as estrelas, fazendo menção de que qualquer um de nós pode ter a força. Então são esses detalhes que deixam bem claro que muitas águas ainda vão rolar dentro desse contexto. E assim eles chegam no sistema Denab, né? E ali eles percebem um anel de salto para o hiperespaço que está aguardando para poder juntar as coordenadas certas e encontrar a galáxia onde o Almirante Thrawn foi levado por Ezra Bridger e os Purgils. E assim eles estão lá chegando nesse sistema, e obviamente mais um detalhe que eu achei muito interessante, que é a insistência do Huyang ficar dentro dos conceitos Jedi, porque nada ele é uma enciclopédia milenar do que são os Jedi. E assim eles saem do hiperespaço numa distância muito longa do planeta onde eles teriam que chegar. E elas questionam: por que você não parou mais perto do planeta? Porque isso é uma diretriz Jedi de muito tempo. E assim o Huyang fica vivendo dentro desse contexto. E ali elas são pegas, obviamente, de surpresa por todas as naves de combate que estão fazendo a vigilância por ali do anel de salto para o hiperespaço. E quem está ali no comando dessa frota de caças que estão fazendo a defesa do perímetro é a Shin Hati, que é a padawan de Baylan Skoll. E eles estão ali justamente para poder neutralizar qualquer ameaça que atrapalhasse os planos de Morgan Elsbeth. E nesse momento começa uma batalha espacial, uma daquelas de Star Wars que a gente adora ver, e a Sabine Wren vai para a parte de trás da nave da Ahsoka e usa o canhão muito, aliás, emulando mesmo, né, os momentos em que o próprio Luke Skywalker
assumiu o canhão de blaster, de laser da Millennium Falcon, né? É muito bacana a gente ver essas similaridades. E assim começa essa batalha e, obviamente, elas não estão alinhadas. E o Huyang a todo tempo fala, vocês precisam trabalhar juntas. E esse é o ponto desse episódio. As duas precisam chegar num acordo e parar com essas diferenças, que é justamente o fator que fez com que elas se separassem a períodos anteriores, que isso não foi mostrado, inclusive, mas que deixa bem claro que falta essa ligação das duas para que as coisas se equilibrem e elas consigam avançar na missão. E ali as duas entram nesse combate com as naves e aos poucos elas começam a se coordenar, a se entender e as primeiras naves começam a ser abatidas, deixando a Shin-Hati preocupada, verificando que ali existe a possibilidade dela ser abatida também. E ela começa uma nova investida até o momento em que eles conseguem acertar uma das partes da nave da Ahsoka, deixando elas à deriva. E aí que vem uma parte incrível deste episódio, porque a Ahsoka, vendo a situação onde elas estão vulneráveis para serem mortas muito rapidamente por aquele comando aéreo, ela sai da nave com uma roupa espacial e os... Cara, essa cena é linda. É mais um ambiente inesperado de se ver em Star Wars. Ela sai da nave e ela usa o seu sabre de luz para combater as naves no espaço, meu amigo. E é lindo de você ver, porque ela consegue. Tem uma hora que ela passa uma nave, ela consegue passar o sabre na asa da nave. E ela explode com essa nave no meio do caminho, deixando a Shin-Hati mais preocupada ainda. Enquanto isso, a Sabine está lá tentando reativar a espaçonave, justamente porque enquanto elas tentavam se aproximar deste anel do salto de hiperespaço e conseguir informações de tudo isso daí, quem estava absorvendo as informações de tudo isso e acabou sendo desligado devido ao combate foi o Huyang, que estava fazendo o upload das informações de todo aquele anel de hiperespaço. E nesse momento que a nave é abatida, ele acaba sendo desligado. Mas exatamente no momento que o upload consegue completar. E ali elas ficam à deriva sem ter como sair dali. Nessa cena tem um detalhe que eu queria comentar, que eu achei um tanto quanto assim, meio... defeito, não vou colocar como defeito, mas como um detalhe que de repente na trilogia nova foi ressaltado, e aqui não. Tem um momento que a Ahsoka se desprende do casco da nave e fica flutuando no espaço. Não sei se vocês se recordam, mas a Leia, a princesa Leia, já um pouco mais velha, acho que no segundo filme, né? Um dos cruzadores que ela está a bordo acaba sendo abatido no espaço. E ela fica também à deriva, sem proteção de roupa nenhuma, para morrer, justamente. Só que ela percebe que parte da nave que tinha sido abatida ainda estava ali, ela consegue acordar no meio do espaço. E assim a gente vê a primeira vez a Leia Organa usando a força e se magnetizando de volta para dentro da nave. Coisa que a Ahsoka, que tem um tanto quanto mais de experiência e de mais controle da força, poderia ter feito tranquilamente. Mas até então a gente pula essa parte e não dá tanta atenção, até porque a série está incrível e isso é um detalhe que não vai diminuir o hype que ela tem. Então ela retorna para a nave depois que a Sabine consegue reativar os motores. E assim elas acessam o planeta Citus, que é justamente onde está orbitando esse anel estelar, esperando que o grupo de Morgan Elsbeth, que está lá embaixo fazendo a vigília, termine os trabalhos de computação de todos os caminhos estelares até chegar onde o Almirante Thrawn foi levado. E quem está garantindo isso é Baylan Skoll, que está lá na vigília, garantindo que o mapa seja protegido entre os totens que estão justamente projetando o caminho para a galáxia onde está escondido o Thrawn e muito provavelmente Ezra Bridger. E assim elas descem para o planeta e elas começam a entrar entre as nuvens e, pasmem, em meio a tudo aquilo, o coração da gente, que tem aquele carinho por Rebels, é atendido no momento em que elas são surpreendidas entre as nuvens por purgils gigantescos que estão ali viajando no planeta, talvez para se alimentar ou coisa parecida, mas é lindo a gente ver as criaturas que foram responsáveis por salvar a vida de Ezra Bridger e levar para o exílio o Almirante Thrawn. E assim elas navegam com essas naves entre os purgils, sendo perseguidas pelo que restou ainda do comando aéreo de Shin-Hati. E ali elas estão numa perseguição e ficam, inclusive, vislumbradas de ver as criaturas que salvaram Lothal no momento mais
perigoso das aventuras de Rebels. E ali elas conseguem se desvencilhar entre as barbatanas e os tentáculos dessas criaturas e descem até o planeta sem deixar rastro para o comando aéreo da Shin. E assim elas conseguem pousar num outro ambiente justamente para poder garantir a segurança de tudo isso daí. Em meio a tudo isso, elas estão também numa outra situação. Elas precisam garantir também que o comando da frota da Nova República seja uma proteção para garantir o retorno de Thrawn. Só que até então a Nova República não sabe disso. Quem vai dizer isso para a Nova República numa reunião extraordinária é a Hera Syndulla, que traz aí essa informação e tenta trazer a presença desses senadores para ajudá-los no sentido de oferecer uma frota que proteja a Nova República justamente para poder garantir que evite o retorno de Thrawn e possivelmente uma nova guerra. E assim, nessa reunião, ela conversa diretamente com a chanceler Mon Mothma. Não sei se vocês recordam dela, que é vivida aí pela Genevieve O'Reilly. Ela fez a Mon Mothma lá na série de Andor, né? Inclusive série que eu preciso falar para vocês aqui, né? E ela está de volta justamente como uma posição grande. Antes ela estava como uma infiltrada, agora ela é exposta. E dentro deles ali existe um senador que ele é completamente descrente, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele é um dos que, inclusive, não deixa nem a Hera Syndulla falar das coisas mais comuns para poder tornar mais suave a reunião. Que, inclusive, foi a pergunta que a Mon Mothma fez para ela. O seu filho está aí, o Jacen Syndulla, que é o filho dela com o Kanan Jarrus. Ela disse que sim, que ele está na nave, está brincando com o Chopper e tudo mais. E o cara, muito mal-humorado, já corta a conversa e fala assim, vamos direto ao assunto, a gente não está aqui para perder tempo. E nesse clima de animosidade que a conversa começa. E ali eles querem, ela levanta a teoria que ela tem, que o grupo da Ahsoka está tentando encontrar os resquícios daquilo que o Império, de uma forma sorrateira, está tentando fazer para tentar trazer de volta o Almirante Thrawn. Que existe uma célula, né, que a própria Sabine Wren e a Ahsoka estão tentando desmantelar para evitar o retorno de Thrawn. E o cara, logo de cara, já fala assim, você está querendo usar recursos da Nova República para poder salvar não só essa sua teoria, mas principalmente ir atrás daquele que foi colega de vocês, que é o Ezra Bridger. E o negócio fica esquentado, porque nada, ele mexeu na ferida. E realmente, é uma oportunidade de conseguir trazer o Ezra de volta, se eles conseguirem recursos para viajar ou até impedir que a investida dessa equipe clandestina do Império venha tentando fazer. E assim o clima fica pesado e ela, obviamente, termina a reunião sendo colocada em dúvida, principalmente pela teoria de talvez o Thrawn retornar. Então eles pedem provas, eles pedem uma série de coisas e ela não tem nada. E é justamente isso que impede que o Senado ofereça um apoio bélico para poder garantir essa segurança para todas elas, né? E obviamente ela transmite essa informação para as meninas e elas acabam decepcionadas, porque elas precisam dar um jeito de provar que o Thrawn está para voltar. E assim elas lá no planeta Citos, sendo monitoradas pelo comando aéreo que está tentando encontrá-las depois que elas pousaram, elas ficam naquela dúvida, o que elas podem fazer? Só que assim, a partir daqui, o que vai valer é a astúcia de todas elas para que elas evitem que a chegada de Thrawn efetivamente aconteça. O bacana desse episódio é que a gente tem os Purgils. E se vocês não se recordam, os Purgils são as criaturas, como eu disse no início desse vídeo, são os responsáveis por expulsar o Thrawn e levar todos eles, inclusive o pobre Ezra Bridger, para o exílio, numa galáxia desconhecida. E assim, elas ficam ali justamente para poder tentar dar um jeito de ganhar esse espaço e conseguir desmantelar o plano
de Baylan Skoll, que tá lá embaixo. E por falar em Baylan Skoll, o episódio encerra com ele dando a ordem para todo o poder bélico que eles têm ali para proteger como é que fala? A construção dos dados para você conseguir chegar lá na galáxia onde os caras foram mantidos. Ele precisa que as Jedi sejam caçadas. E ele dá justamente o comando para que as suas tropas que estão ali vão caçar as Jedi e evitem que elas cheguem até o Totem e assim impedir o plano de Morgan Elsbeth. E esse episódio termina desse jeito porque, cara, olha, o que vem pro episódio 4, eu vou falar para vocês. É chumbo grosso. Se você é fã de Star Wars Rebels, se você assistiu Clone Wars, você vai pirar na batatinha, porque é um dos episódios que o coração da gente enche e as lágrimas também. E é isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, tem chumbo grosso. Tá chegando muita coisa aí. Episódio 4 logo logo a gente entrega pra vocês, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!